Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como o apoio chinês à invasão russa da Ucrânia pode conduzir o mundo a um novo conflito global. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Neste domingo, 2 de junho, durante uma visita surpresa a Singapura no âmbito de uma reunião internacional de defesa, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o apoio da China à invasão russa da Ucrânia prolongará aquele conflito, podendo mesmo aproximar o mundo de um novo conflito global de proporções terríveis. Segundo Zelensky, a China, apesar de se declarar neutra, está apoiando ativamente a Rússia, atuando também como um importante aliado propagandístico ao defender uma alegada solução para a guerra, que não envolve a retirada das forças russas de ocupação das áreas ucranianas invadidas. Mas como a China está efetivamente apoiando a invasão russa e como esse alegado apoio pode conduzir o mundo a um conflito global? Uma das primeiras consequências da invasão russa da Ucrânia foi o fim progressivo dos acordos comerciais bilionários entre a Rússia e a Europa. Durante quase 2 décadas, Putin assinou com diversos países europeus uma longa série de acordos envolvendo a venda de gás russo. Acordos que garantiam receitas mensais de vários bilhões de dólares para os cofres de Putin, aumentando perigosamente a dependência energética de muitos países europeus, como era o caso da Alemanha. Mas agora, 2 anos e 3 meses depois do início da guerra, as compras europeias de gás russo se reduziram para praticamente zero, obrigando a Rússia a procurar outros parceiros para financiar a sua guerra, como foi o caso do Brasil, que em 2023 se converteu no maior importador mundial de diesel russo. E, principalmente a China, com um apetite praticamente insaciável por fontes baratas de energia para alimentar a sua gigantesca indústria. Com os mercados europeus fechados, a Rússia foi obrigada a se voltar para a China, que, mesmo comprando o gás russo com descontos de mais de 40%, é o suficiente para financiar parte da guerra de Putin na Ucrânia. Zelensky também acusa a China de apoiar a Rússia a nível diplomático ao não se posicionar firmemente contra a guerra. Oficialmente, a China é um país neutro e, oficialmente, os chineses pedem o fim da guerra. No entanto, em mais de 2 anos de guerra, em nenhum momento a China pediu para a Rússia se retirar dos territórios ucranianos que invadiu e ocupou, com os chineses se limitando apenas a pedir negociações de paz, deixando subentendido que a China apoia a anexação russa de territórios ucranianos, e que o fim daquela guerra só será possível se a Ucrânia aceitar perder partes importantes do seu território. Muitas dessas acusações também são feitas por aliados ucranianos, como é o caso dos Estados Unidos, que acusam os chineses de venderem para a Rússia peças e equipamentos que Putin usa para produzir armas avançadas como aviões e mísseis. Não há, por enquanto, nenhuma evidência de que armas chinesas estão sendo usadas pela Rússia na guerra. O máximo que foi possível ver até agora foram alguns veículos chineses em mãos russas, mas não em número suficiente para justificar a alegação de um apoio material chinês à invasão russa. Portanto, daquilo que se pode avaliar até agora, a China realmente não está fornecendo armas, veículos e munições para a Rússia. Mas, como referi, segundo a Ucrânia e os Estados Unidos, a China está vendendo peças que permitem à Rússia fabricar armas altamente letais. Ou seja, a China, além de financiar a invasão russa através da compra de gás, estaria fornecendo armas para a Rússia de forma indireta, por meio de peças e equipamentos, para não atrair sanções da Europa e dos Estados Unidos. Para muitos analistas, o isolamento da Rússia do resto da Europa, como consequência da guerra, está sendo altamente lucrativo para a China, que está conseguindo adquirir enormes quantidades de gás russo a preços muito baixos, além de também vender itens e equipamentos avançados para a Rússia usar na fabricação de armas. Por isso, para esses analistas, a China é a maior interessada em uma guerra longa na Ucrânia, pois enquanto essa guerra decorrer, o gás russo, barato e abundante,
continuará fluindo para as indústrias chinesas, e peças e equipamentos avançados chineses continuarão fluindo dessas fábricas em direção à Rússia. Uma via que, como podemos ver, é duplamente lucrativa para a China. Segundo a Ucrânia, os Estados Unidos e outros aliados importantes como Reino Unido e França, a China é hoje o único país com poder para colocar um fim na invasão russa da Ucrânia, bastando para isso que os chineses se posicionem firmemente contra a ocupação ilegal russa dos territórios ucranianos e que reduzam ou parem de comercializar bens e matérias-primas russas. Mas, como fica bem óbvio, isso não interessa nada à China, que prefere continuar lucrando com uma guerra sem nenhum fim à vista. Ainda segundo Zelensky, todo esse apoio chinês à Rússia serve para perpetuar o conflito, criando as condições para a escalada da guerra através do envolvimento direto de outras nações, como parece prestes a acontecer, com países como França, Polônia e países bálticos defendendo o envio de tropas europeias para a Ucrânia. A recente decisão tomada pela maior parte dos aliados ucranianos, que permitiram o emprego das suas armas contra alvos militares russos dentro da Rússia, também contribui para aumentar perigosamente o risco de escalada desse conflito. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. We need the support of Asian countries. It is much needed. We respect each voice, each territory, each of the countries in your region. We want Asia to know what is going on in Ukraine. We want Asia to support the end of the war. We want Asian leaders to attend the peace summit. We know that many Asian countries do not support Ukraine with weaponry. We have never pressured them, never demanded it. We always ask for, first and foremost, political support, humanitarian support, support of our people, civilians, our children. Today, once again, Russia, unfortunately, I underscore it yet again, because for you to understand that for us it is very painful and a bit strange. Unfortunately, regrettably, Russia, using Chinese influence on the region, using Chinese diplomats also, does everything to disrupt peace summit. Regrettably, it is unfortunate that such big, independent, powerful country as China is an instrument in hands of Putin.